Olá, a paz do Senhor, aqui é Cássia Moreira e vamos fazer a leitura do capítulo 8 de João. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe comigo no capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, como se não os tivesse ouvido. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, sendo convencidos pelas suas próprias consciências, saíram-se um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica em casa para sempre, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, não somos nós nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não me entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E vos digo a verdade, porque não credes. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvem, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. E não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós. Mas o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se foi. Quando nós lemos essa passagem do capítulo 8, nós podemos observar aqui um debate vindo de uma pessoa divina como Jesus, que tem o poder de julgar. Os judeus, escribas, fariseus queriam testar a divindade de Jesus. E por isso eles colocam à prova o Senhor Jesus quando eles pegam uma mulher e eles colocam aquela mulher dentro de um julgamento, onde eles querem atirar a pedra na mulher para matá-la, porque na lei de Moisés diz que uma mulher que adultera precisa ser apedrejada. Mas quando Jesus olha para aquela mulher e olha para aquela cena
onde aquelas pessoas pecadoras querem matar alguém que cometeu pecado, ele fica indignado. E ele ali, de cabeça baixa, conversando com o pai mentalmente, ele pergunta para eles. Porque eles fizeram um teste com Jesus. E para glorificar o nome de Deus na vida de Jesus, o pai revela na hora a Jesus a pergunta que se devia fazer. E Jesus falou a eles: aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. E ninguém ficou. Saíram os mais velhos, que tinham mais acúmulo de pecados, e depois foram saindo os outros. E foram embora sem matar aquela mulher. A mulher glorificou o nome do Senhor Jesus pela atitude e pela salvação e libertação naquela hora, porque ela sabia do seu pecado. Mas Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Jesus estava ensinando para aquela mulher que um ato de pecado pode levá-la à morte, mas que somente em Jesus nós somos curados. Somente em Jesus nós somos libertos. Somente em Jesus nós somos justificados. E aquela mulher, ela foi justificada por Jesus, porque Jesus não permitiu com que pecadores atirassem a pedra naquela mulher. Então foi um ato de julgamento naquele momento. E como os judeus não conseguiram fazer aquele ato, Jesus começou a se revelar, falando para eles que ele era a luz do mundo e que dele viria toda a justiça, todo o julgamento. Mas os judeus se indignavam. Claro que muitos deles acreditavam em Jesus. Muitos deles viam o comportamento, as atitudes e a maneira como Jesus falava do poder de Deus na sua vida. Mas muitos não acreditavam. Mas muitos preferiram tentar matar Jesus. Muitos queriam matá-lo. E foi nesse momento que Jesus, falando sobre quem ele era em Deus, eles pegavam pedras para atirar em Jesus. E Jesus precisou ocultar-se e saiu e foi embora. Porque muitos não acreditaram na palavra que ele carregava, que era a palavra da verdade. Quantas vezes não é assim comigo e com você? Quantas vezes Deus ele nos leva a lugares onde nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Quantas vezes nós queremos falar a verdade e as pessoas não querem ouvir. Quantas vezes nós somos usados para pregar o evangelho, para falar da palavra, para aconselhar, mas muitas pessoas não querem ouvir. Mas muitas pessoas não acreditam em nós. E nós sabemos que Deus é aquele que escolhe as nossas vidas. É Deus quem escolhe a cada um, não somos nós que escolhemos a nós mesmos. Mas somos escolhidos por Deus. E se você está aqui, você é um escolhido, uma escolhida por Deus. Para que essa palavra penetre no seu coração e te dê força para caminhar, para te dar forças para seguir. E que mesmo se você não for ouvido, e que mesmo que você não tiver nem palavras para pessoas que querem tentar matar a sua fé, matar o seu ministério, matar aquilo que Deus deu para você. Que você se levante hoje e se erga no poder de Deus. Que essas pessoas sejam envergonhadas pelo que Deus vai fazer na sua vida. E por isso eu quero te convidar a orar comigo neste momento. Se você puder dobrar os seus joelhos, meditar nessa oração comigo. Ó Pai, que fazes maravilhas no nosso meio. O Senhor é aquele que habita em todos os lugares e no mais íntimo do nosso ser o Senhor está.
Assim como aquela mulher que foi pega em adultério e foi justificada. Nós sabemos que Cristo virá para nos justificar em todos os sentidos e em todas as nossas ações, porque somos falhos, pecadores, porque o nosso pecado é a raiz do mal que existe dentro de nós. E nós queremos ser libertos, nós queremos fazer a vontade do Senhor, nós queremos agradar o seu coração e nós queremos eliminar o pecado das nossas vidas e não sabemos como, mas o Senhor sabe. O Senhor Jesus é aquele que testifica as nossas vidas e justifica-nos em nossos pecados, porque somos falhos e diante das nossas falhas nós nos humilhamos neste momento, porque sabemos que o Senhor não se agrada do pecado e que o pecado precisa ser eliminado das nossas vidas. Dá-nos força, dá-nos uma saída, dá-nos um escape. E assim como Cristo disse, vai, não peques mais, que nós possamos ir sendo justificados e que não pequemos mais contra ti, Deus. Que o Senhor possa revelar a nós o seu Filho amado e que nós possamos caminhar ao lado dele, para que possamos ver a luz, essa luz que brilha nas nossas vidas e que esses passos de Jesus sejam a nós conquistados, para que possamos abraçá-lo, para que possamos segui-lo com verdade, com amor, e que os nossos inimigos sejam envergonhados, que os nossos inimigos sejam dissipados, que aqueles que procuram matar as nossas vidas, o nosso ministério, a nossa unção, que deles sejam retirados tudo o que não provém para o homem, porque o Senhor é o Deus que justifica, o Senhor é o Deus que faz maravilhas, o Senhor é aquele que vai na nossa frente, guiando os nossos passos, o Senhor é aquele que abre os nossos lábios, o Senhor é aquele que dirige os nossos caminhares, e por isso estamos alegres, porque sabemos que a vitória é sua, no nome de Jesus. E nós precisamos e carecemos da tua palavra, porque é ela que dá vida para nós, é ela que nos sustenta. E por isso estamos aqui orando, estamos aqui louvando o seu nome, engrandecendo o Senhor neste dia. Porque é somente através da sua palavra que nós seremos justificados, somente através da sua palavra que nós seremos curados, somente através da sua palavra que os nossos inimigos sairão, somente através da sua palavra que nós procuraremos e encontraremos o amor, a felicidade, a verdade, o caminho, e que essa luz seja direcionada todos os dias para as nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Amém.